Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Quero acrescentar mais um conteúdo, uma discussão aqui ao nosso conteúdo sobre história moderna, período moderno, que é sobre a questão política. A formação dos estados nacionais, ela é essencial para a gente entender até muita coisa que acontece hoje. As bases dos estados nacionais, a filosofia por trás da criação dos países que nós temos hoje são frutos dessa época moderna, do período moderno. Por exemplo, a divisão entre poderes, poder executivo, legislativo, judiciário, proporcionando assim um equilíbrio, uma espécie de equilíbrio de poderes, né? Para que um poder não se sobressaia ao outro, estão sempre vigiando um ao outro, sempre controlando um ao outro, ambos, cada um deles tem a sua função, né? O legislativo de elaborar as leis, o judiciário de julgar a sociedade com base nas leis que existem, e o executivo é responsável por administrar a sociedade, por executar essas leis e fazer com que a sociedade caminhe. Todos com as suas funções dentro do Estado moderno, né? Agora, existia um pensamento anterior a isso que era do absolutismo. O que foi o absolutismo? O absolutismo foi o pensamento, foi uma forma de se administrar o Estado que alguns monarcas utilizaram, que, como o nome já sugere, esse monarca era absoluto e não tinha nada acima dele. Ele estava acima de tudo. Não tinha outros poderes que rivalizassem com ele, que o controlassem. Não haviam leis que ele pudessem cercear suas vontades. A lei era a vontade do rei. Luís XIV, rei da França, intitulou a si mesmo de Rei Sol e disse: "O Estado sou eu". O que quer dizer isso? Luís XIV, com isso, ele quis dizer que as leis eram a vontade dele. Aquilo que ele bem entendesse como lei, como vontade, como... Enfim, ele simplesmente mandava fazer. Ele podia mandar destruir a sua casa porque ele quis. Ele podia mandar te matar, te aprisionar, simplesmente porque ele quis. O Estado era o rei, era a figura do rei. O rei mandava de forma absoluta. E aí vem a tirania, né? De reis que, com poder absoluto na mão, não tinha nenhum tipo de freio, e aí podiam fazer o que bem entendessem com a sociedade sem nenhum tipo de punição, porque afinal de contas, se ele estava acima da lei, se ele estava acima dos outros poderes, então ele podia fazer o que ele bem entendesse sem ter nenhuma consequência para ele, né? Esse Estado absolutista ele vai sendo transformado, ele vai sendo enquadrado, e a Revolução Francesa teve uma influência determinante nesse aspecto, que é, como eu citei anteriormente, da organização do Estado em poderes independentes, aonde o executivo, que pode ser rei, pode ser presidente, enfim, ele não tem mais poderes do que o judiciário. O judiciário, que são os juízes, os desembargadores, os supremos tribunais, enfim, eles não estão abaixo do executivo, eles têm que seguir a lei. Da mesma forma que o legislativo, que são deputados, que são senadores, que são os vereadores nas cidades, né? Também tem a sua independência, eles têm um campo em que eles podem agir de forma independente, sem ter que obedecer nem o executivo nem o judiciário. Agora, todos os três poderes, segundo o Estado moderno, o Estado de Direito, que é o que nós vivemos, estão subordinados à lei. Eles são independentes entre si, os três poderes, têm uma certa autonomia,
Eles não devem obediência um ao outro, não devem, mas todos eles devem obediência à lei. No caso do Brasil, por exemplo, a Constituição Federal, e as leis estaduais, e as leis municipais. Então, o absolutismo, o modelo absolutista que foi abolido da maioria dos países, ainda existem alguns países, como algumas monarquias, que são absolutistas. Mas a maioria dos países já não adota mais. Mesmo países como a Inglaterra, como a Espanha, que a Suécia, enfim, que ainda tem reis, que ainda são monarquias, mas não são monarquias absolutistas. O rei não está acima da lei. Existem os outros poderes a quem ele deve respeito, diálogo, harmonia. Da mesma forma, os juízes, da mesma forma, os deputados e senadores. Então, o executivo, legislativo e judiciário devem administrar a sociedade de uma forma a equilibrá-la, como se fosse um tripé que sustenta a nossa sociedade, para evitar que novos tiranos apareçam, que novos ditadores, por assim dizer, apareçam e levem a sociedade, conduzam a sociedade a bel prazer, tá certo? Então esse modelo absolutista, ele foi substituído pelo Estado de Direito, esse Estado moderno, né? Para o bem de todos nós, para o bem de todos nós e para a sociedade se desenvolver de maneira mais democrática. Uma outra característica que o Estado moderno veio apresentar, que é importantíssima, é a separação entre Estado e Igreja. Isso é fundamental. A separação entre o Estado e a Igreja ela é fundamental para uma sociedade livre e democrática. Por quê? Porque um Estado que esteja ligado a uma igreja, a uma religião, ele subordina toda a população seguir os mandamentos daquela religião. Imagina um país como o Brasil, que tem mais de 100 religiões sendo praticadas. Se uma religião apenas assumisse o poder e obrigasse a todas as outras pessoas a seguirem as normas, os dogmas, os pensamentos daquela igreja do nosso governante, aonde nós iríamos parar? Imaginem o grau de retrocesso. Se quiserem uma comparação, vejam o que está acontecendo no Afeganistão. O modelo que está voltando a ser implantado no Afeganistão é de uma teocracia, onde a igreja está no controle do Estado, a religião está enfiada no poder político. E aí desobedecer a igreja significa desobedecer a lei, e você vai ser punido severamente por não estar concordando ou seguindo o que a lei, o que a igreja determina. Você seria punido como um criminoso porque não obedeceu o dogma daquela igreja, ou seja, algo absolutamente medieval que ainda é praticado em alguns países, né? Mas que a partir da Idade Moderna nós tivemos esse como um modelo que foi colocado no passado, mesmo que alguns países ainda hoje utilizem, mas nós temos como modelo uma nova forma de sociedade que não tem que ser teocrática, que não tem que ser absolutista e que as pessoas devem obediência a uma lei, a uma constituição, a uma série de acordos e tratados feitos internamente naquela sociedade, uma série de contratos que nós celebramos dentro da sociedade, né? E isso nos permite, é o que nós chamamos de Estado laico. O Estado laico não é um Estado ateu, não é um Estado que renega a religião, é um Estado que não tem uma religião e assim, não tendo, ele permite que qualquer cidadão pratique a religião que quiser ou não pratique nenhuma religião. Esse é o Estado laico, é o Estado que começou a ser construído a partir da Idade Moderna. O Estado democrático de direito, ele é laico. Porque se não for laico,
você adotar uma religião para si, você acaba inibindo o direito de outras pessoas a terem outras religiões ou não terem religião alguma. Essa é mais uma das contribuições da Idade Moderna, do renascimento da política dentro do Estado moderno e da construção dessa nova sociedade que veio para atender os interesses da burguesia, mas que em vários aspectos também contemplou interesses do povo de geral, dos trabalhadores, dos camponeses, dos trabalhadores da cidade, do campo, de maneira geral. Tá certo? Fica essa dica, então o absolutismo é mais Estado democrático de direitos, formação dos Estados nacionais, são tópicos também importantes dentro da Idade Moderna. Ok? Até a próxima.